E aí, turminha, vamos lá, povos indígenas da América, capítulo 7, seguindo aí, tá? Então, correção, revisão, relembrando, né? Sempre bom relembrar, gente, para não esquecer nunca mais. A primeira questão da página dos povos indígenas da América está na página 134, que diz sobre por que o nome índio é considerado está relacionado com um erro geográfico, é porque eles pensavam que aqui eram as Índias. Então, o nome veio, isso aí você já sabe, todo mundo sabe disso, que índio foi um erro, porque eles achavam que aqui era as Índias, tá? Então, mas ficou, colou, deu certo, então tá bom. Gente, na página 141 tem uma questão aqui. Mencione pelo menos duas características dos povos mesoamericanos. Aí eu estou falando da Mesoamérica, os astecas, maias e incas. Um primeiro é com relação a sacrifícios humanos, né? Nós sabemos que essa prática era muito comum entre eles, porque eles associavam ao sacrifício humano a boas colheitas, livre de doenças e tudo mais. Era a maneira que eles viam naquele período, tá? E uma outra coisa também é sobre a existência de uma hierarquia, né? Com imperadores, com chefes de estados. Então, havia uma pirâmide social nesses povos, que é uma característica também dos povos da Mesoamérica. Na página 142, então, eu citei sacrifícios humanos e pirâmide social, tá bom? 142 diz, na questão 2, havia desigualdade social? Claro que sim, gente. Camponeses, sacerdotes, comerciantes. Camponeses era o que ralava, fazia as construções de templos, pirâmides, e nas horas que não estavam fazendo isso, estavam trabalhando na lavoura. Então, essa galera aí sofria bastante. Na questão 3, então, havia desigualdade, tá? Na questão 3, identifique e explique as características de dois grupos sociais que existiam ali. O primeiro, eu quero chamar aqui a atenção dos comerciantes. Os comerciantes astecas faturavam muito, gente. Eles percorriam grandes extensões de terras, eles chegavam em outros reinos, eles traziam peixe, traziam produtos que os astecas não tinham ali e vendiam. Então, o comerciante era bem próspero. E o outro lado da moeda eram os escravos, né? Quem eram esses escravos? Pessoas capturadas de outros povos que usavam ali. Eles não tinham direitos a nada, a não ser trabalhar muito até a sua morte, né? E quando isso não acontecia em sacrifícios humanos. Então, são dois pontos bem diferentes aí de característica de povos mesoaméricas. Na questão 145 diz que relação havia entre os imperadores e a religião da sociedade inca. Agora eu estou falando dos incas, lá embaixo, na parte sul. Gente, o imperador ele se considerava um sapa inca, ou seja, eu sou filho de Inti. Quem é Inti? O deus Sol. Então, o cara se achava o próprio Deus. Não era eu sou representante, eu sou o filho do Sol. Então, era esta mentalidade que os incas tinham a respeito do seu soberano. Assim como os egípcios, os incas eram assim. Já os astecas não. Mas os incas tinham essa ligação da pessoa ser filho do próprio deus Inti, no caso, o Sol, tá bom? Na questão 2, relaciona as duas colunas. Aí vem uma relaçãozinha de afirmação, tá? O que é Mesoamérica? Gente, Mesoamérica inclui o sul do México, Guatemala, El Salvador, Belize, parte da Nicarágua. Então, toda aquela América Central que vocês conhecem é a Mesoamérica, tá? Escrita pictográfica é a segunda, combinava pinturas, sinais, símbolos, isso aí vocês já sabem. O que é uma cultura olmeca, gente? Identifica com a grande responsável pela construção de grandes templos antes da chegada dos astecas. Então, a cultura olmeca foi a que chegou primeiro ali, entendeu? Fez os primeiros templos e tal. Quando os astecas chegaram, em 1200 depois de Cristo, o negócio já estava meio que pronto. Eles só deram uma adiantada, tá bom? Então, a cultura olmeca é mais antiga, tá bom? Teotihuacan, nome difícil, entre 2000 a 900 a.C., foi uma cidade da Mesoamérica antes dos astecas, tá bom? Então, essas
cultura olmeca, Teotihuacan, essas coisas já existiam quando os astecas chegaram naquela região, tá bom? Cultura maia, está na questão E. Destaque-se pelas importantes cidades-estado. Então, toda vez que fala maia, a gente lembra das cidades-estado, tá lá em cima, tá bom? Tenochtitlan, aí a maior cidade do mundo antigo para alguns historiadores. Isso aí, Tenochtitlan está na última, né? Considerada por muitos a maior cidade daquele período. E a cidade de Tenochtitlan era a capital dos astecas. Muito bem. Cultura Tiahuanaca. Essa aí desenvolveu-se na região onde hoje se encontra a Bolívia, aqui na América do Sul. Também um povo bem antigo que vivia naquela região ali, tá? E, por último, Cusco. Cusco, capital do Império Inca. Muito bem. Enquanto Tenochtitlan era do astecas, Cusco dos Incas. Essa parte aqui, o que você vê, toda ela é pessoal. A gente pode já ir adiantando aqui e vamos para a página 150. Atividade do texto. Sobre sambaquis. Gente, sambaquis só havia no litoral ali, tá? Então, é falso. Pesquisas revelam que havia povos de diferentes regiões, como o caso de incas nas etnias amazônicas. Sim, havia uma relação comercial, verdadeiro. A terceira é falso. As culturas marajoaras, elas não seguiam um padrão semelhante a de outros povos. O padrão era dela, marajoara. Então, falso. A quarta, verdadeiro. A cerâmica marajoara de Santarém demonstrava uma certa complexidade. Então, a cerâmica marajoara era bem complexa daquele povo ali do norte do país. Então, verdadeira. E, por último, a pesquisa arqueológica do Brasil acha que já foi encontrado tudo? Não, é falso. Né? Então, ficou falso, verdadeiro, falso. Depois nós vamos à página 154, sobre a questão do índio e a visão do branco. Né? Os índios trabalham para conseguir lucro? Não, gente. Todo índio que viviam aqui antes de Cabral, eles tinham uma cultura de subsistência. Eles conseguiam o alimento para sobreviver, mas dividiam o tempo em lazer, jogos, pescarias e tudo mais. Assim, a vida era muito mais equilibrada. Os portugueses diziam que os índios não tinham religião. Isso é verdade? Não é mentira, tá? Não tinha religião cristã, mas eles tinham uma religião. Eles cultuavam ao deus Tupã e tudo mais. A gente sabe que religião sempre tem. Deus colocou no homem esse sentido, esse DNA da adoração. Todos os povos adoravam, mesmo que de forma errada, né? Mas estavam adorando. Eles têm esse desejo de adorar. Na questão 157, é sobre uma questão mais geográfica, gente. Qual região brasileira tem a maior população indígena? A região norte, sem dúvida nenhuma. Qual a região com maior população indígena urbana? No Nordeste. Em que regiões a população indígena urbana é maior que a rural? No Nordeste e Sudeste, tá? Então, A, B, C. Norte, Nordeste, Nordeste e Sudeste. E, por último, a D. Com base nessas informações, por que é errado dizer que índios vivem apenas nas florestas? Gente, é errado, porque o índio é um brasileiro, ele vive onde ele quiser, onde ele vai se adaptar. Eu conheço vários colegas meus que são indígenas que estão fazendo faculdade e vivem em suas aldeias. Ele vive onde ele quiser, onde ele achar que deve estar, tá? Então, todos nós temos direitos iguais aqui. Infelizmente, não há igualdade social, mas direitos existem. Que problemas os povos indígenas enfrentam em nossos dias? Justamente esse preconceito, principalmente nessas leis que querem tomar ou desapropriar os indígenas das suas terras. Isso é um problema muito sério, que pode levar ao desaparecimento de povos. Então, temos que preservar a cultura, temos que preservar os seus espaços, tá? 2. Podemos dizer que são direitos indígenas, exceto, ou seja, que não é o acesso à educação do branco para evoluir culturalmente, né? Então, existe uma barreira para a educação do branco, apesar de que existem leis que favorecem os indígenas, tem as cotas indígenas, mas eles ainda encontram muita resistência. Então, é a letra A. E a letra 3, a questão 3.
Quanto aos índios brasileiros, a partir dos estudos sociológicos já feitos e existentes hoje, está correto dizer que, é a letra C, apesar das desigualdades sociais imensas que sofreram e sofrem, eles continuam ainda sobrevivendo e crescendo e mantendo as suas culturas no Brasil. Tá? O crescimento indígena, apesar de não ser muito acelerado, ele continua, tá? Através da preservação da cultura e da sua etnia. A página 161 são defendidas as ideias sobre o Dia do Índio e tal, que são ideias pessoais de vocês, tá? E na página 162 está falando sobre aquela imagem da antropofagia, né? Eles comendo carne humana. Explique a imagem a partir do seu conhecimento. Aqui eles estão fazendo um ritual de antropofagia. Não que eles tivessem aquela necessidade de comer por si, né? Mas era um ritual religioso que eles acreditavam. Comendo a carne daquele guerreiro, ele receberia, no caso, a força, né? E o autor, quando pintou esse quadro, ele queria, assim, uma imagem... ele tinha um interesse de passar uma imagem para a Europa de selvageria para justificar as barbáries que eles faziam com os índios aqui, entendeu? Fazer essa ligação, para que o povo aceitasse a matança de milhares e milhares de pessoas aqui. Então, gente, são questões importantes. Na página 164, de acordo com o autor, o fato de terem construído pirâmides e centros urbanos tornava o povo da Mesoamérica mais desenvolvido que os nossos? Não, gente, é só uma questão de localidade. Eu tenho pedra, faço pirâmide. Eu tenho coqueiro, eu faço oca, tá? Então, os povos, eles viveram ali, basicamente, no mesmo desenvolvimento social, como caçadores e coletores. As suas casas que eram diferentes, tá? Um abraço para vocês.